Olá a todos, todas e todes. É um prazer estar participando desse evento. Eu sou a Dini Queiroz. Atualmente eu estou em São Paulo, que vocês estão vendo agora é uma parte do meu quarto. Ao fundo, no meio, tem uma parede branca. À minha esquerda tem uma partezinha de uma imagem, de um pôster, e à direita tem algumas imagens, alguns quadros coloridos. E eu estou usando uma blusa de lã, de gola alta, listrada, porque tá um pouco frio aqui, estamos no outono. Tenho cabelo escuro, preso, traços indígenas, pele clara e tenho piercing no septo. Eu queria agradecer ao convite, agradecer ao Rosiel, agradecer também a todos os professores envolvidos, todos os estudantes e pesquisadores. Eu fiquei muito feliz com a iniciativa desse seminário, desse tema, de conhecer mais sobre o laboratório de pesquisa. Então eu fico muito feliz de contribuir de alguma forma e trazer o tema de hoje na roda aí para a gente conversar na medida do possível, na medida do mundo digital. Agradecer ao Laboratório e Centro de Documentação da Memória, da Cultura na Amazônia e a Faculdade de Artes que está organizando esse evento maravilhoso, da Universidade Federal do Amazonas, enfim, a todos os envolvidos e envolvidas. Quero começar dizendo que eu sou manauara, estou morando em São Paulo, mas não foi exatamente uma escolha pessoal vir para São Paulo, mas o caminho justamente da pesquisa e dos estudos me trouxeram para cá. Então, acho que partir desse início diz muito sobre quem eu sou hoje e sobre quem eu tenho me tornado ao longo dessa caminhada. Eu sou uma pesquisadora, mas uma pesquisadora artista. Na minha essência, eu não tenho formação em história, eu não tenho formação em biblioteconomia ou em arquivos. Todo o meu conhecimento ele veio do processo de curiosear, né? Criar curiosidade e aprender a perguntar também. Eu acho que isso é um desafio para todos nós que estamos envolvidos no processo de pesquisa, né? Para ser mais específico, que é teatro e memória. Práticas de uma artista pesquisadora. Como eu falei para vocês, a minha formação é em artes cênicas. Eu sou da primeira turma de teatro do Amazonas, lá em 2010, onde a gente teve o primeiro contato com o curso superior em artes cênicas no Amazonas. E naquela época, até naquele período, eu já trabalhava como atriz em grupos de teatro. Mais especificamente, eu desenvolvia um trabalho na Companhia de Teatro Metamorfose, que era um grupo voltado para a infância, para a juventude, com palhaçaria, teatro de rua, teatro também em caixa preta, né, em caixa tradicional, mas a gente se experimentava dentro dessa linguagem. E depois também fiz alguns trabalhos com o Ateliê 23, mas sempre nesse lugar da atuação, que até então era o que me movia artisticamente. Quando eu entrei na faculdade, na primeira turma, eu não fazia ideia de que eu estaria fazendo o que eu faço hoje. Hoje eu faço doutorado em artes cênicas na Universidade de São Paulo, aqui na ECA-USP, né? Na Escola de Comunicações e Artes. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre o meu percurso atual, vou voltar para comentar um pouco como que eu dei esse salto, tanto de localidade, né? E também de formação de alguma forma, porque estar no doutorado, hoje em dia fazer doutorado no Brasil não é fácil. Quando eu entrei na primeira turma, nessa primeira experiência acadêmica, eu não fazia ideia, muita ideia do que era a pesquisa. Obviamente eu sabia da importância de se fazer uma graduação, e eu acho que quando a gente está nesse momento, nesses primeiros passos, né, eu fiz muito trabalhos de extensão, monitoria, em disciplinas, mas eu ainda não tinha sacado a importância da pesquisa, do que viria a ser a pesquisa na minha vida e nem de projetar isso ao longo das outras formações que viriam. Porque quando a gente entra na graduação, eu acho que é o momento da gente adquirir um amadurecimento, né? De olhar, de começar a trilhar os primeiros passos. E eu ainda não tinha essa perspicácia, né, eu tô aqui na graduação, então depois o próximo passo seria uma especialização, seria um mestrado. Então eu fui descobrindo isso na prática mesmo, assim, sem saber. Na verdade, eu acho que
hoje refletindo um pouco mais, eu acho que eu terminei a graduação ainda sem entender direito o que significava aquilo. Eu sabia que seria importante para continuar a minha atuação, tanto como atriz, de expandir o meu arcabouço teórico, de conhecimentos técnicos, de conceitos, mas a carreira acadêmica para mim não era uma questão naquele momento, até porque eu achava que a sala de aula e eu era uma coisa muito distante. Eu não tinha o menor interesse em seguir, por exemplo, na área de licenciatura, então eu acabei me formando em bacharelado. Quando eu terminei a graduação, nós não tínhamos até então nenhuma especialização mais voltada para as artes cênicas ou para o teatro, que na época foi um grande limbo, assim. Essa pergunta ficou pairando na minha cabeça. O que eu vou fazer agora? O que tem para fazer agora? Qual seria o próximo passo? E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, né, o papel da política pública nesse momento, porque foi graças a uma política pública, que naquela época era o ProArte, que eu consegui fazer um projeto e ser aprovada, em que consistia, né, uma experiência na especialização aqui em São Paulo, na Escola Superior de Arte Célia Helena, que foi onde eu me formei, fiquei 1 ano e meio estudando direção teatral, que era uma coisa que estava ali despertando meu interesse, mas que eu também ainda não tinha muita certeza. Então, desse passo, sair de Manaus para vir para São Paulo, para fazer uma especialização num lugar que eu não tinha um menor conhecimento, assim, não conhecia basicamente ninguém em São Paulo, então eu comecei realmente do zero a minha vida aqui. Então isso foi me abrindo novas perspectivas, novos parâmetros para enxergar a pesquisa e a importância disso. O meu tema foi sobre a Clarice Lispector, A Hora da Estrela, então eu fiz uma adaptação cênica da peça em si e pude exercitar esse caminho da direção. A partir disso, eu comecei a maturar como seria também, novamente já pensando no próximo passo. O que eu poderia fazer a partir de uma especialização? O que eu poderia fazer com esse material? Nesse meio tempo eu acabei continuando os estudos na direção, na SP Escola de Teatro, também em São Paulo. E sempre estava indo para Manaus também para continuar fazendo os meus trabalhos enquanto artista. Sempre tive uma ligação muito forte, mas até esse momento eu não sabia exatamente o que eu queria propriamente com todos esses passos que eu tinha dado até então, né? Minha intenção sempre foi voltar para Manaus para desenvolver alguma coisa do meu interesse na minha cidade, né? Como é que eu poderia, de alguma forma, trocar com esse conhecimento? Mas é de uma troca mesmo, uma troca que sempre foi muito genuína. Então, depois da SP Escola de Teatro, aliás, quase no finalzinho da SP, começou a me instigar a ideia de um mestrado. Comecei a conversar com várias pessoas e vários amigos que estavam começando ali a pensar sobre também. E estando em São Paulo, eu acho que a minha primeira iniciativa foi me inscrever como aluna especial no programa de pós-graduação da ECA, onde eu pude ter contato com outros pesquisadores e ali eu entendi não, né? Comecei de fato a entender o que era pesquisa, o que era um laboratório de pesquisa, como é que funcionava, como é que as pessoas se reuniam e falavam sobre os seus temas de interesse. Isso tudo foi me instigando e sempre me fazendo pensar. Eu gosto da minha cidade, eu gosto da minha região, o que poderia ressaltar disso dentro de mim, né? Porque eu acho que a pesquisa ela tem que fazer sentido, sobretudo para você. Apesar de que você vai fazer algo que vai ficar disponível para o mundo, para a sua comunidade, mas se aquilo não te toca, não adianta, até porque exige um tempo e um compromisso que só acontece se você estiver muito comprometido com aquilo. Porque vai ter um tempo de você ficar enfadado, ficar chateado de alguma forma, perder o interesse, voltar a uma relação mesmo, é um relacionamento de fato. A gente passa por várias fases, então a pesquisa não é diferente. Então eu comecei a frequentar essas aulas, conversar com professores e com colegas, qual seria o meu tema de interesse? Porque eu também não tinha, eu sabia que eu queria pesquisar alguma coisa relacionada ao norte, mas não sabia exatamente o que. E obviamente viam muitos palpites, mas aquilo não me atravessava de fato. E aí, nessa tentando buscar alguma pista dentro de mim ou fora de mim, eu acabei me deparando com os livros da Selda Valle, que inclusive professora da casa, né, da UFAM, e
nisso que eu fui lendo os primeiros livros, o Cenário de Memórias, o Amazônia em Cena, eu comecei a me fazer vários questionamentos. Quem foram essas pessoas, esses artistas que vieram antes, década de 60, 70, anos 40, esses grupos, esses festivais que eu nunca tinha ouvido falar? Como é que eu não conheci quem foi Ednei Zancotti? Como é que eu não sabia como foi o movimento de teatro estudantil do Amazonas, ou como funcionou a própria ditadura no Amazonas, né? Muito velada também, mas que teve uma presença marcante aí. Então, foram vários aspectos que a Célida e o Ednei nos livros foram me abrindo portas e me fazendo curiosear, me fazendo criar esse processo de pensar nessas perguntas e como que essas perguntas reverberavam dentro de mim. E eu sabia que o livro não ia me responder tudo, né? Até porque não dá conta. E, aliás, foi um excelente e exaustivo trabalho dos dois. Eu acho que são os únicos registros que a gente tem relacionados à memória e teatro de grupo em livros, né? E claro, a gente vai ter outros exemplos, como o do Márcio Souza, que vai escrever sobre o teste, que eu vou chegar lá, vou falar sobre isso também. Mas assim, de livros mesmo, a gente vai ter esses dois registros, né? Esses dois volumes. Então, a partir desse contato, eu comecei a voltar para minha própria formação na graduação. E pensar, por que eu não vi isso? Por que eu não soube disso? Por que isso não entrou de alguma forma? E comecei a perguntar isso dos meus pares também, dos colegas que tinham estudado comigo, e todos eles também desconheciam. E perguntando de outros também desconheciam. E aí, por que tem essa lacuna? Por que, obviamente, né, eu fui da primeira turma, então a maioria dos meus professores eram todos de fora, então eles não teriam como saber dessa informação. Então eu acabei tendo uma informação muito mais sudestina, sulista. Conheci muito mais práticas de outros lugares do que da minha própria região. E isso começou a me inquietar bastante. E aí é que surge, né, o primeiro questionamento, assim. Como é que eu torno isso possível também para que outras pessoas conheçam? Ou o que disso me gera interesse também dentro da minha própria pesquisa? E foi então que, resumindo aí esse início, mas eu cheguei no TESC, que também é um assunto muito pautado, e tem o TESC nos Bastidores da Lenda, que é um livro, né, escrito também pela Célida e pelo Ednei. Então, a partir disso, eu fui cavando um pouquinho mais e descobri esse grupo fundado aí em 68, que teve, se não tivesse tido, né, um rompimento brusco, teria feito 50 anos de existência tranquilamente. Mas o TESC, ele tem uma história curiosíssima, começou bem no ano da ditadura, dentro da instituição Sesc Amazonas, teve diversas formações, diversas fases experimentais de linguagem, dramaturgia, e não foi só um grupo de teatro, foi um movimento cultural na cidade, que embarcou e foi embarcado por muitos outros também, do cineclubismo, o teatro estudantil. Então tudo ali está muito conectado, né? O movimento musical, de artes plásticas, com o próprio Sérgio Cardoso também, que participou ali de alguma forma. Então aquilo me chamou muita atenção. E a minha dissertação de mestrado acabou sendo sobre o Teatro Experimental do Sesc do Amazonas, né? O teatro do TESC como urgência política levada à cena. Justamente por entender essa política, essa urgência política dos questionamentos que o grupo levantava e levava aos palcos. A questão indígena, que naquela época a gente não tinha atores indígenas, não era ainda uma discussão como é hoje, né? Hoje é legítimo, então a gente também não pode transpor a experiência do passado para agora, porque era outro contexto. Mas o tema indígena era muito pautado na literatura, no romantismo, mas levado para o palco propriamente, foi o TESC que iniciou esse trabalho. Iniciou um trabalho de pensar temporadas na cidade, de ter o seu próprio espaço, né? Existia algum tipo de privilégio ali por ser adotado por uma instituição, formulado dentro de uma instituição, mas ainda assim sempre com muitas dificuldades. Então, a minha dissertação foi, eu acho que o passo ou o chute para entender de fato, Dini, isso é a pesquisa. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a dissertação em si, porque eu acho que eu posso trazer exemplos mais concretos de como funcionou isso para mim, até então artista, e como foi para olhar para esse universo do mestrado na Universidade de São Paulo, né? Sob a orientação da professora Elizabeth Azevedo.
E isso foi muito legal, já de cara, comentar com vocês que uma pesquisa sobre o norte, a princípio, ela não foi assim tão bem recepcionada. Hoje em dia eu acho que está muito mais aberto, mas na época eu cheguei a ouvir comentários de que não era tão importante falar sobre Manaus, sobre, enfim, sobre o movimento de Manaus. Então foi numa segunda tentativa que o meu projeto foi reformulado, eu mudei totalmente. Meu primeiro campo de interesse era um e depois virou o TESC. E a Beth, ela sempre teve uma abertura e uma confiança muito grande em mim também, até porque ela desconhecia muita coisa do norte. Então, eu acho que esse meu processo de autonomia para olhar para minha pesquisa e entender os caminhos que eu poderia traçar, isso foi muito importante, ao mesmo tempo que foi muito desafiador. Porque é isso, eu tinha uma orientadora que tinha um olhar para o teatro de grupo, para o movimento histórico mais pautado em São Paulo, e tinha a minha pesquisa do Norte, que eu estava, inclusive, entendendo que não era tão disseminado entre os próprios artistas de Manaus. Então, foi um duplo desafio ali. Parti, obviamente, de uma busca incessante por bibliografias, né, em sebos. Muitos livros não estão disponíveis. A maioria, eu posso dizer que eu consegui em sebos, né, pesquisando. Só que ainda assim, como eu falei para vocês, só tinham 2 volumes que falavam propriamente do movimento teatral e tinha os livros escritos pelo Márcio Souza, que foi diretor do TESC, escreveu um pequeno livro, um manifesto, né, o Palco Verde, tinha o livro do Ednei Azancotti, que tá por aqui em algum lugar. Então, assim, eu fui bebendo de muita bibliografia relacionada à Amazônia, e sim, para entender todo um processo e toda uma contextualização histórica acerca da borracha, né, de todo esse movimento, de toda a Belle Époque pela qual Manaus ficou conhecida, não só Manaus, mas como Belém, e como tudo isso, todo o processo foi influenciando o trabalho do TESC, porque isso entrou como tema nas peças, nos espetáculos. Então, aí eu comecei a entender que para estudar um grupo de teatro, eu tinha que estudar todo o universo. E eu estava inserida também nesse universo. Então foi como rever a minha própria história e me conhecer mais também. Isso foi me amadurecendo enquanto pesquisadora. Então, os livros teve um determinado momento que eles não dariam conta. Então, aonde buscar mais registros? E aí eu fui para a história oral. Fui para a metodologia da história oral, que entendendo a história oral não como algo que preenche lacunas, mas que gera documentos legítimos. Apesar de que a memória, né, e existem muitas correntes que vão ser contra ou que vão ser a favor, mas a memória, ela tem um papel fundamental. Claro, ela não é um dado científico do ponto de vista da exatidão, mas ela traz uma experiência subjetiva, a experiência do sujeito diante daquele acontecimento. E aquele acontecimento forma um coletivo, né? Forma uma memória coletiva. Então eu comecei a fazer uma lista de pessoas, a partir dos livros, dos nomes que eu lia, né? Da Celda, da própria fonte bibliográfica dela, eu fui fazendo uma lista de pessoas que eu poderia contactar. E foram 34 entrevistados na minha dissertação de mestrado. Ela é bem extensa, essa parte ela é dividida em 2 volumes, né? Tem os anexos, as imagens e as documentações que eu tive acesso, e também a parte das entrevistas. Como eu disse, foram 34 pessoas de diversos segmentos, tanto artistas que passaram pelo TESC, seja da primeira fase, da segunda e da terceira, fase mais recente, de 2013 a 2016. Teve pessoas que foram prestigiar o grupo apenas como público, que também queria saber um pouco dessa experiência. Grupos de teatro ali que criaram um certo antagonismo ao TESC, como o próprio Gruta, né, o grupo de teatro que veio da Universidade Federal, da UFAM na época, né, da UA, enfim. Então eu fui entendendo toda essa contextualização, porque para mim foi importante ter essa polifonia de vozes. Foi importante não só entender a visão do Márcio, que já estava registrada, nem a visão da Celda, que também já era uma versão registrada, mas e a das outras pessoas que não eram tão conhecidas das outras fases, ou, enfim, que tinham suas contradições internas. Isso é importante ponderar também. Então foi um trabalho mesmo de formiguinha, de registrar, né, com áudio do celular ali, com gravador,
e para fazer a transcrição depois. Ainda teve esse detalhe, porque na época não tinha toda essa tecnologia dos aparelhos, dos aplicativos, então foi tudo muito do ouvido e passando a mão mesmo. Então, esses 2 anos e meio de mestrado, para mim, foram como se eu tivesse feito um doutorado inteiro. Porque eu estava aprendendo nesse caminho, tanto aprendendo a escrita acadêmica, que é difícil, que exige leituras que não eram tão simples, que iam para o lado da sociologia, da filosofia, do teatro, mas que foi muito desafiador e me amadureceu assim em curto tempo, né? Em um curto tempo. E eu pude ter contato com muitos artistas que eu não teria se não fosse pelo mestrado. Tanto da parte de artes plásticas, de música. E dentro dessa história do mestrado, acho que uma coisa que ficou muito marcada para mim também foi poder conversar com pessoas que, infelizmente, faleceram, né, nesse meio do caminho e não chegaram nem a ver o meu projeto, o meu trabalho feito, que foi a Lilian de Paula, que foi uma atriz que participou da primeira fase do TESC, que morava fora do Brasil e, enfim, que a perdemos, mas que me acolheu, chegou a dar uma entrevista e está registrado isso no trabalho. E também o Francisco Carlos, que foi uma pessoa super importante também nesse meio do caminho, né? Não totalmente ligado ao TESC, mas que a gente chegou a conversar um pouco. Eu não o entrevistei para a dissertação em si, mas depois ele acabou entrando num outro projeto importante, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Mas tudo para dizer que a pesquisa me abriu muitas portas e que se não fosse esse trabalho de dissertação, eu não sei se eu teria chegado onde eu estou hoje. Isso me conectou muito mais com a cidade e com quem eu sou também. Então, no acervo do TESC, eu frequentei muito, né, o Museu Amazônico, onde tinha um acervo pessoal do Márcio Souza, do Ednei. Inclusive, eu achei um texto mimeografado e era um texto que nunca tinha sido atualizado. Então, eu pude ter contato com esse texto, fazer análise da dramaturgia e, ao mesmo tempo, era um caderno ali, um diário de bordo dele, enquanto processo de ator também, porque além de assumir assistência de direção, ele também era ator de uma montagem que era Calígula, na segunda versão. Então, isso foi me dando, assim, um ânimo e uma coisa assim de formiguinha de querer saber cada vez mais, assim. Então foi um processo muito legal a dissertação de mestrado. Ela ainda não está publicada, mas vai ser publicada em breve. Mas está disponível na biblioteca, né, online da USP, só digitar lá o Teatro Experimental do TESC como Urgência Política Levada à Cena, ou digitar o meu nome, que vai aparecer. As entrevistas estão disponíveis pelo Drive, estão todas transcritas. Tem entrevista do Márcio Souza, do Aldísio Filgueiras, da Lilian de Paula, de pessoas que passaram por basicamente todas as fases ali do TESC, Denis Salles, Efraim, Thaís, Denise Vasconcelos, Custódio Rodrigues, enfim, uma galera, e a própria Celda também, que super contribuiu, me ajudou e que eu não posso deixar de mencionar como uma fonte de inspiração muito grande. Desde que eu comecei a ler os livros, eu pensei, nossa, é uma mulher, uma pesquisadora mulher, né? Como é importante a gente também ter essas fontes de inspiração e espelhamento, de certa forma. Então, ela poder contribuir com o trabalho, conversar comigo, se dispor a estar ali no museu, conversando horas e horas, me explicando o processo, e ao mesmo tempo tendo essa generosidade de que eu tinha um olhar diferente, eu sou de um outro contexto sociopolítico, histórico, enfim. É uma outra sociedade, né, que a gente está vivendo, diferente daquela da década de 60 e 70. Então, o meu repertório era outro. E ao mesmo tempo eu tinha um certo receio. O que a Dini, aquela menina, vai estar falando de um grupo que teve tanta importância e tanto impacto e tanto tempo e por que as pessoas vão ouvir o que eu tenho a dizer? Eu lembro que foi uma questão, assim, pra mim. E o mais legal é que eu fui ouvindo de várias pessoas, mas é o seu olhar, Dini, é o seu olhar enquanto pesquisadora, é o seu filtro, a partir daquilo que você está lendo, e esse olhar de fora é importante para ter um lado crítico com a pesquisa. A princípio eu estava muito apaixonada pelo tema, eu não conseguia ter um certo distanciamento, e aí fazendo as disciplinas, né, tendo contato com outros professores. Tá, Dini, mas olha, coloca uma lente ali nas contradições internas.
percebe, né, a visão do outro, em contraponto com a visão do outro, da outra. Então, eu fui criando de alguma forma uma certa confiança para desenvolver esse trabalho. E eu fico muito feliz com o resultado também, que foi muito árduo, cansativo, mas que valeu a pena e eu acho que eu faria tudo de novo. Então eu visitei o acervo do Museu Amazônico, visitei o acervo de memórias do Sesc São Paulo, porque pelo fato do TESC ter sido um grupo criado dentro do Sesc Amazonas, eu imaginei que tivesse algum tipo de contato, de repente algum material, alguma coisa a partir da instituição Sesc. E para minha surpresa, não tinha. Inclusive, eles desconheciam o TESC enquanto grupo. O próprio Sesc Memórias, aqui de São Paulo, não conhecia o trabalho desenvolvido pelo TESC Amazonas, um grupo que foi importante. E a gente tem exemplos, né, como o Antunes Filho, no Macunaíma, o Grupo Ao Brasil, que foi sediado ali pelo Sesc na Consolação. Inclusive o TESC foi fazer turnês e chegaram a apresentar e ocupar o mesmo teatro. Isso ficou desconhecido. E por que ficou desconhecido? Por que a nossa história sempre tem que ter um olhar mais periférico, ou não faz parte da história do teatro brasileiro, ou é sempre uma visão muito regionalista, mais do ponto de vista negativo do termo, né? Porque a gente hoje tem a gente pode ter várias outras perspectivas acerca, mas isso para mim era uma questão, assim. Então eu fui beber de várias fontes, né? Vários acervos aqui em São Paulo também, nas bibliotecas, buscando sobre a literatura, fontes que o Márcio bebia também para escrever seus livros. Então foi um trabalho que foi totalmente à base de documentos, né? E a história oral como documento também. E durante o mestrado, eu fui tomando tanto contato com tantos materiais que eu ficava me perguntando o que eu vou fazer com tudo isso. Porque você vai gerando materiais e as pessoas me davam muitas coisas também, CDs, DVDs de peças, muito material em jornal também. Eu fiquei horas ali na biblioteca pública, dias, com luva, com máscara, e olhando, né, verificando dados, datas, fontes, e tinham coisas que no livro da Celda, por exemplo, tinha uma informação, no jornal tinha outra, e aí eu falava, nossa, aqui tem que ter o olhar apurado para isso tudo. Então foi esse trabalho de formiguinha também, de ter essa paciência, né, que exige muito de quem está pesquisando. E, diante de tanto material, eu queria, de alguma forma, compartilhar o que eu tinha aprendido. Antes de terminar o mestrado, eu fiquei com essa necessidade, só que eu não sabia como. E aí, mais uma vez, né, o papel da política pública. Ali, a gente teve um momento da pandemia que foi um momento super difícil. Eu acabei defendendo o meu mestrado durante a pandemia. E tive que ter essa saúde mental para continuar o processo de escrita. Muitas pessoas eu não pude entrevistar pessoalmente, já na reta final. O Nelson Menão foi um deles, que foi o primeiro diretor e criador do TESC também. A gente acabou fazendo no formato online, mas que ele me enviou documentos de Brasília pelo correio. Então, assim, muita coisa foi chegando e eu queria compartilhar. E aí surgiu a oportunidade de criar o Teatro na Rede, que surgiu como um canal do YouTube, é um canal do YouTube, e é onde eu pude compartilhar em pequenos vídeos, assim, em alguns formatos, colocar essa experiência, né, dialogar com outras pessoas a partir desses vídeos. Então, o Teatro na Rede foi um projeto que nasceu durante a pandemia, e aí está muito vinculado com a pesquisa, porque ele surge como um canal de teatro brasileiro, com conteúdos de história do teatro brasileiro, principalmente teatro nortista, né, que a maioria dos conteúdos, a maior parte dos conteúdos é sobre. Então, os primeiros 2 vídeos são 2 aulas, acho que de 40, 50 minutos, falando sobre os livros, né, da Celda. Eu comecei com isso, então teve uma repercussão muito boa, e eu pensei, por que não experimentar outras curiosidades que eu fui adquirindo aí ao longo da pesquisa e fui descobrindo. Então tem sobre o teatro de bolso, que foi uma empreitada aí pelo Alfredo Fernandes. Tem o movimento fala um pouquinho do Clube da Madrugada, movimento de arte política. Então são pequenos vídeos ali, em alguns formatos de curiosidades, enfim, que eu fui experimentando para ter essa troca, assim, para mostrar um pouquinho do que eu estava descobrindo ali, né? Pelo menos uma fatia do que eu tive contato durante o mestrado.
E ainda na pandemia, dentro desse projeto do Teatro na Rede, surge um seminário também, a partir desse tema da memória, da arte. Então surgiu o webinário Práticas Teatrais Amazônicas, Olhar sob o Contexto, e dentro desse webinário, que durou 7 dias, né, teve 7 encontros, eu pude dialogar com diversos artistas, com o Jorge Bandeira, com o Ítalo Rui, com a saudosa de Neuza Sado, com Bequinha Lambeck, com o próprio Nelson Menão. Teve Irã Lamego, teve muitas pessoas que passaram, contribuíram com a sua trajetória, com a sua história, a partir de alguns temas bem específicos, em que nós tratamos de teatro e política, teatro e memória, mulheres na cena, então o papel da crítica no teatro. Então foram alguns temas que nortearam a conversa entre dois convidados e eu fiz a mediação. E tudo isso está disponível no canal Teatro na Rede. Eu acho que isso já gera fonte de documentos, se a gente fosse transcrever essas entrevistas e essa conversa, por exemplo, da Ednelza e da Bequinha, assim, que foi, acho que já ficou histórica, né, de ter esse encontro durante a pandemia, em que todo mundo estava por uma situação muito delicada nas suas casas, né, foi muito gostoso trocar. E isso foi me gerando muito mais interesse, motivação e paixão pelo assunto, memória, história, artes cênicas. E como eu, Dini, poderia também seguir essa história aí, a partir de Celda, de Ednei e de tantos outros que contribuíram, como é que eu também posso ajudar a fomentar um pouco da história da minha região, da minha cidade? E aí, também seguindo um pouquinho mais, surge dentro do Teatro da Rede o Teatro.doc, que também foi uma série de vídeos de 8 mini documentários, de 8 documentários aí de até meia hora, em que nós apresentamos grupos da cidade de Manaus, grupos na atividade, grupos contemporâneos, mas que com períodos diversos, né? Grupos mais antigos como a Rank Ri, por exemplo, Companhia de Teatro Metamorfose, o Ateliê 23, a Criatê. Então, são grupos ali que eu fui conversando, registrando, e ficou muito lindo o projeto. São documentários, a Soufflé de Dog Company, são documentários produzidos e pensados também para o grupo também, né? Poder compartilhar a sua história de alguma forma e a gente ter esse acesso. Não só para as pessoas de Manaus, mas para quem é de fora também, que eu sempre ouvi muita pergunta. Como é a produção de Manaus? Como é que funciona o movimento de teatro de grupo? Então, foi pensando um pouco nessa ideia que me veio, então vamos apresentar os grupos para essas pessoas e para a gente também, né? Ter esse registro. Então, também está disponível no canal Teatro da Rede. E então a minha ideia com esse projeto sempre foi pensar em coisas para o norte, para a minha cidade, coisas que também estão me movimentando de alguma forma. Que foi o lançamento do meu livro E aí, maninho, bora fazer teatro? Um guia simples para começar. Esse livro ele não está disponível para venda, ele foi parte também de um projeto, né, da Lei Aldir Blanc. Mas foi um livro que eu escrevi pensando justamente em compartilhar o conhecimento do teatro e das coisas que eu aprendi até então, com pessoas que não tinham tanto contato com o teatro, que não têm contato com o teatro, pessoas que estão fora da academia, que estão trabalhando nas comunidades, nas igrejas, ou jovens que querem começar algum tipo de movimento ali. Então foi pensar na ideia de teatro na rede, foi justamente criar essa rede. E por isso eu acho importante esses trabalhos de seminários, de laboratórios, de pesquisa, para fomentar isso. Porque é só assim que a gente toma contato e conhecimento das coisas. Então eu lancei esse livro, onde eu fiz uma oficina também, e não só a minha oficina, mas teve vários artistas convidados, Jean Paladino, Cleison Charles, Camila Maria Duarte, que foram artistas que, de alguma forma, tiveram essa troca, né? Porque a gente não só leva, a gente recebe também, eu acho que é um retroalimento. E foi maravilhoso poder, né? E o livro ele foi distribuído aí para 9 cidades do interior, do Amazonas, e bibliotecas, centros comunitários, para que essa história vá chegando de alguma forma, né? E para que as pessoas registrem suas próprias histórias. Eu acho que esse é o gancho mais importante, assim, como é que a gente pode também, hoje em dia, claro, com a internet, com a tecnologia, com o celular na mão, a gente tem muito mais acesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente aumenta o nosso compromisso com isso, né? Com a memória, com o registro. Muita coisa se perde. E isso é uma tristeza quando a gente lida com acervo, né? Entrevistando vários artistas, muitos já tinham jogado fora suas coisas ou achavam que aquilo não é importante. E a gente sabe, para quem é pesquisador, quando tem uma fonte que
que não está mais disponível, a gente fica só no âmbito, né, da imaginação, como teria sido se. E aí, dentro desse papel do teatro na rede, enquanto, né, estando presente em um ambiente tecnológico, acho que tem um pouco essa função. Então, sempre que eu penso em ações para o teatro na rede, é pensando no acervo, na memória, na pesquisa, nesse lugar digital, no que pode vir a contribuir para as pessoas, para os grupos, para o teatro em si. Então, é um pouquinho disso. Claro que com as demandas da vida, do próprio doutorado, eu não tenho conseguido fazer vídeos, né, que é o que eu gosto de fazer, dessa parte de trocar mesmo. Mas é um projeto que está aí, inclusive se inscrevam, né, ajudem aí para que esse conteúdo vá chegando a mais pessoas, porque é importante. Acho que vale destacar também, dentro desse trabalho de acervo, de pesquisa, eu tive 2 experiências que foram muito importantes aqui em São Paulo. A minha orientadora, a Beth, ela coordena o Centro de Documentação Teatral, que é o CDT, que é abrigado pela ECA USP, e é um centro que cresceu exponencialmente. Tem muitos acervos assim, incríveis de artistas, atores e atrizes, e aí tem sempre aquela questão, né, de faltar espaço para organização, mas são acervos em geral, assim, tanto livros quanto, né, a maior parte são livros, mas também figurinos, CDs, DVDs, então assim, é um acervo bem grande e muita coisa já está registrada na internet, então eu fiz esse trabalho com a Beth também, de registrar tantos artigos em periódicos, né, criar uma base de dados de buscas para facilitar a vida do pesquisador. Então, se você entra lá no site do CDT, digita a palavra-chave que você quer pesquisar, vai te apontar ali quais são as revistas, quais são os links que você pode encontrar aquele material. Então, eu ajudei um pouco a cuidar dessa parte, né, na tecnologia, no âmbito da internet, de criar essa base, de ajudar a fomentar essa base de dados, na verdade. É um trabalho que não tem fim, porque o material ele está sempre produzindo, então tem sempre conta, né, com muitos pesquisadores, ajuda de muita gente. Então, assim, é um trabalho mesmo de amor, né, de querer estar ali e saber que você está contribuindo de alguma forma para o movimento teatral, de pesquisa e ajudar também a fomentar outras pesquisas. Então, o CDT, eu acho que é um ganho muito legal, não sei se todo mundo conhece, mas para quem é pesquisador em artes cênicas, é importantíssimo que se aproprie dessa base de dados. E também, durante a finalização ali do mestrado, depois de um tempo, eu entrei no acervo da Tunica, que é a primeira sonoplasta brasileira, que também é uma parceria do CDT, né, coordenação da Beth, do Raul Teixeira. Então, eu trabalhei nesse acervo por alguns meses, catalogando todos os discos de vinil da Tunica, etiquetando, olhando referência, tanto o aspecto físico também, quanto o conteúdo do disco. Isso foi muito legal, assim, eu nunca tinha trabalhado com disco, nem com, né, tirando as artes cênicas, assim, apesar de que sonoplastia também tá dentro, mas nunca para esse lado específico. E também foi um ganho muito bom, porque é exaustivo, obviamente, eram quase 1000 discos para você catalogar, enfim, com a ajuda de outros pares, mas também entrar na base de dados, preencher tudo direitinho para que as pessoas possam ter acesso. Eu acho que quando você cria essa dimensão ética e política do trabalho da pesquisa e do porquê você faz aquilo, que não é só para você, ou não é só para aquele lugar específico, mas que aquilo vai ajudar outras pessoas ou vai ajudar a fomentar outras pesquisas, que aquilo não para em você. E eu acho que isso é o mais legal. Recentemente eu estive no primeiro Congresso Internacional de Teatro do Amazonas, sediado na UEA, e algumas pessoas chegaram comigo, né, comentando sobre o meu trabalho com o TESC, e inclusive uma das alunas da UEA, da graduação, está se inspirando no meu trabalho de dissertação para escrever mais sobre o TESC ou para pensar em mais algum outro aspecto que de repente a gente não pode se aprofundar em tudo. Então isso é legal também, pensar em como você vai abrindo os caminhos. Então esse lugar do acervo da pesquisa se tornou muito presente e natural na minha vida. Não foi uma escolha a princípio consciente e as coisas simplesmente foram acontecendo. Eu acho que quando você também abre uma porta nesse sentido, você vai naturalmente conhecendo os próximos passos, que sempre foi a minha grande dúvida, a minha grande questão, como eu comentei bem no início do vídeo. E agora, acho que essa última etapa, que é o doutorado em artes cênicas também, ainda no âmbito da história do teatro brasileiro,
O doutorado também foi uma escolha que aconteceu, terminei a dissertação em 2020, inclusive ela está disponível no formato online, aí para quem quiser assistir, dá uma olhadinha no canal da ECA. Em 2022 eu ingressei no doutorado, né, ano passado. Também não tinha perspectivas de como seria o tema, se eu continuaria ainda estudando o norte. Eu ainda não tinha exatamente o que eu queria de fato, o que me atravessava. E depois de conversar, inclusive, com a Celda, que me deu muitos conselhos e foi uma parceiraça nesse sentido, eu lembrei não, eu já tinha isso de alguma forma na minha cabeça, mas durante a pesquisa, olha só como é interessante, né? Durante a dissertação de mestrado, conversando com o Rui Brito, que foi um dos integrantes, fundadores, né, do Gruta, ele me falou que o Gruta trocou correspondências com um casal franco-austríaco de um movimento de teatro popular. Teatro vai ao encontro do povo. E aí, nossa, que interessante, um casal gringo que estava fazendo um teatro popular na década de 60, 70. E fiquei com esses nomes na cabeça. E quando eu fui pesquisar no Rio de Janeiro, na Funarte, para a dissertação, tive que me deslocar lá para o Rio, eu acabei encontrando muitas fontes de jornais, né, muitos periódicos ali sobre esse movimento, mas nada na literatura do teatro brasileiro. Assim como assim como o Norte também é incipiente, né, se tratando de movimento teatral, os críticos não escreviam sobre notas de rodapés, uma coisa ou outra, durante festivais de teatro, né, com Pascoal Carlos Magno, que era o grande organizador, tinha esse contato, mas fora isso, né, o teatro brasileiro sempre se resumiu ao eixo sudeste, quando muito ali algumas experiências do nordeste, enfim. E aí eu perguntei de alguns professores, inclusive da USP, da minha orientadora, se alguém conhecia esse movimento, ouviu falar desse casal, e todos desconheciam. Então eu acabei criando um projeto para estudar e entender o Teatro Encontro do Povo, né? O que foi esse movimento feito pelo Otto e pela Florence Buxbaum, qual foi a relevância, se teve esse impacto, por que nos jornais a gente encontra mais materiais, mas nos livros não, o que invibilizou este movimento, visto que era contemporâneo aí de Augusto Boal, as práticas são um pouco parecidas, tem uma coisa também próxima ao CPC, mas que é o Centro Popular de Cultura, mas que ao mesmo tempo tem uma coisa própria, não tão política do ponto de vista como era o CPC, por exemplo, mas tinha um viés político de tirar o teatro de uma sala convencional e levá-lo para as ruas, para os morros, para as periferias, para as praias, enfim, para lugares que não eram um eixo. Então isso me chamou muita atenção e é o meu projeto de pesquisa atual, né, do doutorado, estou no segundo ano, bem desafiador, porque muitas pessoas, diferentes do que foi o teste, que desconhecem. Então, eu fiz pouquíssimas entrevistas, duas até agora, né, com a Elisete Negreiros, que faleceu nesse meio termo, que foi uma atriz importantíssima do nosso teatro brasileiro, que participou do Persan, que foi o primeiro grupo, a primeira experiência aí desse casal. E entrevistei o Carlos Pinto, que foi secretário de Cultura de Santos, que foi onde esse movimento foi criado, né, o grupo foi criado, enfim. Então, é um outro processo, eu tenho um amadurecimento que o mestrado me deu, principalmente a garra que eu consegui no mestrado, acho que se eu não tivesse essa garra no doutorado seria muito difícil de continuar. Tem algumas pistas por onde seguir, mas ainda é um tanto nebuloso. Porque é isso, né? Quando você trabalha com acervo, ou com uma fonte documental, ou com história oral, depende muito de você se deslocar, de você arranjar tempo, de você se organizar para ir atrás do material, e corre o risco também de você não achar material. Então é sempre uma tentativa e erro dentro da pesquisa. Então o doutorado está me trazendo mais um desafio nesse sentido, talvez um desafio até maior, apesar de que foi um movimento que conseguiu dialogar com diferentes regiões, como por exemplo foi o Norte, né? Pelo meu mestrado eu pude chegar nesses nomes, ainda é uma dúvida para mim, assim, enquanto pesquisadora. E isso é bom. Eu acho que se você tiver certeza, você não tem por que pesquisar. Acho que quando você cria dúvidas e lacunas e as coisas, os problemas vão se apresentando para você, você vai tendo que ser criativo para criar também.
e contar com o amadurecimento próprio de entender ou de refutar um determinado conceito, um determinado achismo ou o que possa vir a aparecer. E eu acho que para finalizar, para o vídeo não ficar tão grande, se eu puder falar alguma coisa mais nesse sentido da pesquisa, eu acho que seria justamente reiterar o que eu já disse, de você que está começando a pesquisa ou ainda está em dúvida se quer fazer um mestrado ou um doutorado. É um caminho árduo, é um caminho difícil. Eu acho que sempre pensar também nos próximos passos, apesar de você não ter certeza, é sempre um exercício também. Se você quer seguir a carreira acadêmica, se você quer dar aulas, ou se simplesmente você está ali no âmbito da pesquisa porque você gosta de pesquisar, eu acho que não necessariamente você tem que estar ligado a um programa de pós-graduação ou tem que estar na academia para pesquisar. Quando você é artista, você está todo o tempo lidando com materiais diversos, né? Quando você vai fazer uma peça, você tem que ler uma dramaturgia, tem que entender daquele contexto, cria-se todo um imaginário, um repertório para você poder levar e dar vida àquilo. E eu acho que isso o palco me ensinou, diferente da academia. Eu acho que o palco me trouxe esse lugar e de reconhecer que eu sempre fui pesquisadora. A gente pode não se assumir ou pode não enxergar como mas me trouxe isso também. Então eu acho que traz um olhar sensível para a gente olhar para o nosso material. Eu acho que a gente pode pensar na hora da escrita, e eu busco fazer esse exercício comigo mesma, que eu também sou criadora, e eu também estou contando uma história, quando eu estou escrevendo e desenvolvendo um trabalho escrito. Então, eu busquei pensar muito nisso durante a dissertação. Eu não estou só pegando um monte de fatos e colocando aqui no papel e tentando criar uma coesão e uma coerência na redação. Eu estou contando uma história. Alguém vai ler aquilo, alguém vai se interessar. Alguém que pode não ser da academia, alguém que pode ser da academia, como é que eu sou esse elo, essa ponte para gerar interesse pelo que eu estou escrevendo, né? Para fazer com que a história não seja uma coisa, ai, que chato, falar do 1900 e bolinha. Então eu acho que o nosso papel enquanto pesquisador também é não deixar essa faísca morrer, sabe? De você criar estratégias no seu texto, nos seus argumentos e na sua própria visão de mundo. Eu acho que isso contribui bastante. Então é isso. Espero ter contribuído de alguma forma. Espero que a conversa, apesar de que só foi de um lado, mas que ela tenha sido proveitosa. Deixar o meu contato aqui e me dispor para quem quiser seguir conversando, trocando e-mail, mensagens. Estamos aqui. E é isso. E muito obrigada por estarem até aqui.